Mãe negra é demitida por levar filho ao trabalho até que o novo chefe revela um segredo chocante. Era uma manhã cinzenta quando Valéria entrou no escritório segurando a mão do pequeno Miguel, seu filho de 5 anos. O coração dela pulsava acelerado. O dia seria especial, misturado com a ansiedade de saber que seria a estreia de Miguel em seu ambiente de trabalho. No fundo, ela acreditava que sua dedicação, sempre com um sorriso no rosto e um amor inabalável pelo filho, poderia conquistar qualquer um. Mas quando entrou, notou a mudança no ar. A nova chefe, Amanda, uma mulher de olhos frios e expressão inexpressiva, estava sentada em sua mesa, como uma estátua que não se importava com o que acontecia ao seu redor. Naquele instante, Valéria sentiu um nó na garganta. Seu coração afundou na expectativa de que algo ruim estava prestes a acontecer. O ambiente parecia pesado. Um silêncio ensurdecedor preenchia o espaço. Os colegas a observavam com olhares que misturavam curiosidade e reprovação. Por que ela trouxe a criança? Sussurravam uns para os outros, como se esse pequeno gesto de amor fosse um crime. Valéria respirou fundo, tentando ignorar os julgamentos e focando na alegria do filho. Miguel estava absorvendo tudo com os olhos arregalados, fascinado, mas a mágica se desfez rapidamente. Amanda levantou-se abruptamente, aproximou-se de Valéria e, com uma frieza que nem mesmo o ar gelado do escritório poderia equiparar, anunciou em voz alta: "Sinto muito, mas precisamos seguir as regras. Não é permitido trazer filhos ao trabalho." As palavras ressoaram como um eco trágico, atravessando Valéria até o âmago. O rosto dela ficou quente. A perda do emprego parecia um peso insuportável num mundo que já havia desafiado tanto a mulher negra que sempre lutou. Miguel, sem entender a gravidade da situação, puxou a mãe pela camisa, ansioso e inocente. Mas as lágrimas nos olhos de Valéria tornaram-se inevitáveis. O que ela diria ao menino? Como explicaria que nem sempre o amor era suficiente quando se deparava com muros tão altos e frios? Depois que a demissão foi anunciada, Valéria sentiu a hostilidade à sua volta. Cada olhar de reprovação parecia um punhal, uma ferida aberta. Ela saiu do escritório rapidamente, puxando Miguel, mas seu coração ainda estava preso naquelas palavras cortantes de Amanda. Na rua, o barulho do trânsito parecia amplificado, como se a cidade estivesse gritando por ela. A sensação de isolamento, e a vulnerabilidade a engoliu por completo naquele instante de fragilidade. Valéria não sabia que sua vida estava prestes a cruzar novamente com a de Amanda de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Era um padrão familiar que se escondia sob a superfície. Em um encontro acidental no supermercado, Valéria avistou Amanda. O olhar daquela mulher intensa se transformou. Valéria viu um vislumbre de algo que a derrubou, uma fragilidade oculta. Um trauma que talvez a tenha levado a tratar pessoas como ela com tanta dureza. E enquanto as perguntas tumultuavam a mente de Valéria, uma verdade começou a se formar. Amanda poderia ser a chave para abrir portas que ela preferiria manter trancadas. Poderia haver mais em comum entre elas do que a visão superficial da realidade. O dilema e a confusão começaram a se entrelaçar. E Valéria se viu diante de uma luta não apenas por um emprego, mas por todas as verdades que estavam prestes a ser reveladas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Valéria saiu do supermercado em estado de choque. A imagem de Amanda, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, não saía da sua mente. O que havia por trás daquela fachada de gelo? As perguntas conturbavam suas emoções enquanto caminhava em direção ao carro. Miguel, segurando sua mão pequena, ignorante da tempestade interna que se agitava na mãe. Mas, antes que conseguisse colocar o garoto no banco de trás, Valéria percebeu algo. Um homem a observava do outro lado da rua. Um estranho de jaqueta preta e expressão tensa. O coração dela disparou. Havia algo de familiar naquele rosto, mas não conseguia identificar de onde o conhecia. Ele também a estava analisando, não apenas a ela, mas a Miguel, com um olhar que misturava preocupação e curiosidade. Quando Valéria o encarou mais de perto, um nó se formou na sua garganta. "Mãe!" Miguel chamou, interrompendo seu pensamento. "Quem é aquele?" Valéria forçou um sorriso, tentando ignorar a sensação de desconforto. "Não sei, amor. Vamos embora." Mas o homem começou a atravessar a rua e, de repente, ele estava na frente dela. "Valéria!" Sua voz saiu tremida, uma mistura de esperança e dúvida. Ela sentiu o frio na barriga aumentar. "Sim," Valéria respondeu, meio desconfiada. "Eu sou o Ricardo. Lembra de mim?" O homem falou com um olhar ansioso. "A gente estudou juntos no colégio. Eu me mudei para cá faz um tempo." Os olhos de Valéria se arregalaram. "Ricardo!" Ele era um dos poucos amigos que fez na infância, antes de a vida a levar para caminhos difíceis. "Ricardo, é você!" O reconhecimento deu espaço a uma enxurrada de lembranças. Mas logo a confusão tomou conta novamente. "O que você está fazendo aqui?" Estou de passagem. Mas você parece tão diferente." "E esse menino?" Ele olhou para Miguel, um brilho estranho nos olhos. Algo que Valéria não conseguiu decifrar. "Meu filho," ela afirmou firme. Mas o olhar de Ricardo parecia percorrer a criança, como se ele estivesse tentando conectar pontos que Valéria não conseguia ver. "Por que você está me observando?" "Desculpe, eu não queria te assustar, é que é uma longa história." Ele hesitou, como se disputasse com seus próprios demônios para continuar. "A verdade é que eu sou amigo de Amanda." O rosto de Valéria palpitou. Amanda, a mulher que destruiu seu dia, que não hesitou em demiti-la. "O que você sabe sobre ela?" Ricardo respirou fundo, parecendo pesar cada palavra. "Ela não é o que parece, Valéria. Amanda tem seus próprios traumas. Ela perdeu um filho." As palavras caíram como uma bomba. Valéria se sentiu tonta. Como assim? Aquela mulher que tinha sido tão dura, tão implacável. Um filho? Sim, a expressão do homem era de dor genuína. E isso mudou tudo nela. Às vezes as pessoas agem de forma cruel, como uma forma de se proteger. Valéria sentiu um turbilhão de emoções. Será que havia mais no coração de Amanda do que aparências? Mas antes que conseguisse processar tudo, um grito cortou o ar. Um carro acelerado,
pneus rangendo, veio em direção a ela e Miguel. Um grito estrondoso tomou conta da cena. Valéria puxou Miguel para perto, apenas em um reflexo. O mundo pareceu desabar ao redor dela, enquanto o veículo passava com uma explosão de metal e vidro. E no meio daquele caos, o olhar de Ricardo encontrou o dela. E ela percebeu o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o dia, mas a vida de todos que estavam ao seu redor. Valéria não sabia o que fazer. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, mas a urgência da situação a paralisava. Amanda, a demissão, o estranho na rua. Tudo se entrelaçou em um único momento. O futuro parecia incerto. Um labirinto de escolhas e, no fundo, uma pergunta inquietante. Até onde ela iria para proteger Miguel e entender quem realmente era Amanda? O carro passou rápido, como um vulto fugaz, deixando rastros de caos atrás de si. O grito ecoou em Valéria, mas o peso do corpo de Miguel em seus braços ancorou a realidade. O coração dela disparou e tudo ao redor parecia desacelerar. O olhar de Ricardo passou de preocupação a pânico. Miguel, segura a mão da sua mãe! Valéria agarrou o garoto, sentindo o pequeno corpo tremendo. O grito de Ricardo ainda reverberava em seu ouvido. Naquele instante, tudo se transformou em um emaranhado de ruído. Os carros buzinavam, pessoas gritavam e a adrenalina a envolvia como um manto frio. Valéria olhou para trás, a imagem do carro desaparecendo na curva, mas algo mais a fez sentir um calafrio. O rosto de Ricardo agora contorcido de angústia. Ele parecia conhecer mais do que estava revelando. Mãe, estou com medo! Miguel puxou seu braço e ela se abaixou para ele, olhando nos olhos dele, buscando transmitir calma. Está tudo bem, amor, sabe? Nada aconteceu, estamos bem. Mas a voz dela soava como eco, distante até mesmo para si mesma. Ricardo deu um passo adiante, ainda ofegante. Tem que entender, Valéria. É muito mais do que você imagina. O que está acontecendo? Você não sabe a verdadeira razão pela qual Amanda agiu daquela forma. As palavras dele saíram apressadas, como se cada uma fosse uma bomba pronta para explodir. E qual é a razão? O braço de Valéria se contraiu involuntariamente, puxando Miguel mais próximo. Amanda me demitiu sem pensar 2 vezes. Ela não tem compaixão. O queixo dela tremeu e o nó na garganta tornou-se mais apertado. Ela estava apenas se protegendo. A expressão de Ricardo era de alguém que carregava um fardo muito maior. O que você não sabe é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é o neto dela. A mente de Valéria parou. O mundo ao redor desvaneceu-se em branco. O silêncio foi cortante, como um fio de tensão que estourou em um momento de real entendimento. O quê? Como assim? Sua voz tremia. A incredulidade pincelada com uma surpresa desconcertante. Foi por isso que ela perdeu a calma ao ver você com ele. Amanda tem seus próprios demônios. Ela acha que se aproximar de Miguel, estará revivendo a dor da perda. Ricardo falava rápido, as palavras escorregando pela angústia emocional que o cercava. Ela não consegue lidar com isso. Por isso, tratou você assim com tanta frieza. Valéria mal conseguia processar. As sombras de dias de sofrimento. As lágrimas por um emprego perdido. Tudo parecia pequeno diante daquela revelação. Miguel, meu filho é neto dela. As palavras suprimiam um turbilhão de emoções contraditórias. Uma onda de compaixão e raiva a envolveu, fazendo-a se sentir deve agitar a terra sob seus pés. Ela olhou para Miguel,
Te observava a cena com olhos grandes, sem entender a complexidade que se formava ao seu redor. A vida dela estava em um emaranhado de sentimentos, interrogando o que realmente sabia sobre sua própria história. Mãe, quem é Amanda? Miguel perguntou. Confuso. O coração de Valéria apertou. Só agora percebia que não era apenas uma luta por um emprego, mas uma batalha contra fantasmas do passado. Antes que pudesse responder, Ricardo deu um passo à frente. Você precisa conversar com ela. Ame o que está em jogo aqui, Valéria. Este não é só um conflito. Pode ser uma chance de reconstruir. Mas como confiar em quem havia sido tão cruel? O olhar de Valéria se perdeu por um instante, pensativa. Havia uma conexão nova surgindo, uma linha entrelaçada nas fibras de suas vidas. Uma linha que poderia ser rompida ou fortalecida. E enquanto a cidade continuava sua dança apressada ao redor deles, a pergunta persistia em sua mente. Como seguir em frente agora, sabendo que o maior desafio poderia muito bem ser o próximo passo de aproximação com uma mulher que havia se mostrado tão fria? O futuro era impreciso e, mesmo com a descoberta, um labirinto de incertezas começava a se desenhar. Valéria respirou fundo, seu olhar fixo no rosto de Ricardo. Com um desafio à frente, uma nova esperança se formava. Mas a dúvida ainda persistia. Até onde? Ela iria para proteger Miguel, e qual seria o preço a pagar para descobrir a verdade sobre sua família? Valéria respirou fundo, seu olhar fixo no rosto de Ricardo. A revelação pairava entre eles. Um fio tênue de esperança misturado com o desespero. Miguel ao seu lado, inconsciente da tempestade emocional que se formava, envolvia os dedos pequenos na mão da mãe, buscando segurança. Era hora de decidir se daria um passo em direção a Amanda ou se tomaria um caminho mais seguro. Mas antes que pudesse pensar, um estrondo interrompeu a confusão. Um barulho ensurdecedor surgiu de trás dela. Uma explosão. Valéria virou-se rapidamente. Seu coração disparou. Um carro estava em chamas. A fumaça negra subindo em um rolo espiralado contra o céu cinzento. As pessoas ao redor gritaram, correndo em direções opostas. Do caos que se instaurava, o brilho das chamas refletiu nos olhos de Miguel, que começou a chorar. Mãe, estou com medo! O desespero na voz dele fez o estômago dela revirar. Valéria puxou o filho perto de si, a mente agitada. Fica perto de mim, Miguel. As palavras saíram com urgência, enquanto ela tentava processar a situação. Como tudo poderia se complicar ainda mais? O olhar de Ricardo estava fixo no incêndio. Algo em seu rosto indicava que ele sabia mais do que estava revelando. Precisamos sair daqui, agora! Ele gritou, puxando Valéria e Miguel na direção da saída da rua. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher com cabelos desgrenhados e vestida de forma desleixada. Valéria arregalou os olhos. Era Amanda. Os olhos dela estavam arregalados. A expressão um misto de medo e determinação. Valéria. Ela chamou, a voz trêmula, mas firme. Valéria paralisou. O que Amanda estava fazendo ali no meio do caos? O passado dela parecia se juntar ao presente, de uma maneira que não fazia sentido. Você precisa vir comigo, agora! Amanda gritou, enquanto a fumaça começava a se espalhar a seu redor.
A mulher parecia desesperada, mas algo havia mudado em sua expressão. Por que você está aqui? Valéria perguntou, confusa, segurando Miguel firmemente. Ricardo a olhou, percebendo a tensão crescente. A verdade é que o incêndio, ele não é um acidente. Foi um ataque dirigido. As palavras de Amanda cortaram o ar como uma faca. Um ataque? Por quê? Valéria hesitou, enquanto o pânico crescia. Antes que Amanda pudesse responder, outra explosão ecoou, sacudindo-a. Terra sob os pés de Valéria. As janelas dos prédios ao redor estouraram. O vidro voando em direção a eles como uma chuva mortal. Corram! Ricardo gritou, puxando Valéria e Miguel para um lado, enquanto Amanda se afastava para investigar a origem do problema. Valéria olhou para Miguel, que tremia, seus olhos arregalados, cheios de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? Não sei, filho. Vamos sair daqui, ela respondeu, o coração acelerado. Mas uma parte dela começou a questionar a situação. Amanda não parecia tão dura agora. Havia um desespero em seus olhos que Valéria não conseguia ignorar. O passado e o presente se misturavam de maneira que a deixava atordoada. Então, enquanto a fumaça se dissipava, Valéria ouviu um murmúrio crescer entre os presentes. Olhares horrorizados. Pessoas sussurrando. Ela está envolvida. O que isso significava? A confusão só aumentava e quando Valéria virou-se novamente, aconteceu algo ainda mais chocante. Ricardo estava perto de Amanda e a expressão no rosto dele mudava rapidamente. Você fez isso? Ele perguntou, a voz baixa e séria. Amanda, por que você nunca me contou? Valéria sentiu a adrenalina subir, o que ninguém estava se preparando para a verdade que estava prestes a ser revelada. O olhar de Amanda passou de nervoso para algo que parecia resignação. Eu não queria que isso acontecesse, mas as coisas saíram do controle. A realidade começou a desmoronar ao redor dela. Todo mundo parecia estar conectado de uma maneira que Valéria nunca imaginou. Segredos, traições, uma rede intrincada que ela não compreendia. E enquanto tudo isso acontecia, a única coisa que ela sabia com certeza era que a batalha por um emprego, por um futuro melhor, tinha se transformado em algo muito maior. Era uma luta de sobrevivência contra forças que ela nunca poderia ter previsto. Valéria olhou para Miguel, sentindo a mão dele apertar a dela com força. Mãe, quem é essa mulher? A pergunta inocente dele ecoou no ar disperse, enquanto Valéria lutava para reunir suas ideias confusas. Que ela diria para o filho? E mais importante, que ela faria agora? A verdade parecia mais obscura a cada minuto. O mundo estava em chamas e os laços entre as pessoas naquele dia pareciam estar queimando também. Valéria sabia que as respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, mas se aproximar de Amanda envolvia riscos que poderiam custar sua própria segurança. E talvez a de Paul. Miguel também. Valéria respirou fundo, seu olhar fixo no rosto de Ricardo. A revelação pairava entre eles, um fio tênue de esperança misturado com o desespero. Miguel, ao seu lado, inconsciente da tempestade emocional que se formava, envolvia os dedos pequenos na mão da mãe, buscando segurança. Era hora de decidir se daria um passo em direção a Amanda ou se tomaria um caminho mais seguro. Mas antes que pudesse pensar,
Um estrondo interrompeu a confusão. Um barulho ensurdecedor surgiu de trás dela. Uma explosão. Valéria virou-se rapidamente. Seu coração disparou. Um carro estava em chamas, a fumaça negra subindo em um rolo espiralado contra o céu cinzento. As pessoas ao redor gritaram, correndo em direções opostas, no caos que se instaurava. O brilho das chamas refletiu nos olhos de Miguel, que começou a chorar. Mãe, estou com medo! O desespero na voz dele fez o estômago dela revirar. Valéria puxou o filho perto de si. A mente agitada. Fica perto de mim, Miguel! As palavras saíram com urgência, enquanto ela tentava processar a situação. Como tudo poderia se complicar ainda mais? O olhar de Ricardo estava fixo no incêndio. Algo em seu rosto indicava que ele sabia mais do que estava revelando. Precisamos sair daqui, agora! Ele gritou, puxando Valéria e Miguel na direção da saída da rua. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher com cabelos desgrenhados e vestida de forma desleixada. Valéria arregalou os olhos. Era Amanda. Os olhos dela estavam arregalados, a expressão um misto de medo e determinação. Valéria! Ela chamou, a voz trêmula, mas firme. Valéria! Paralisou! O que Amanda estava fazendo ali, no meio do caos? O passado dela parecia se juntar ao presente de uma maneira que não fazia sentido. Você precisa vir comigo agora! Amanda gritou, enquanto a fumaça começava a se espalhar a seu redor. A mulher parecia desesperada, mas algo havia mudado em sua expressão. Por que você está aqui? Valéria perguntou, confusa, segurando Miguel firmemente. Ricardo a olhou, percebendo a tensão crescente. A verdade é que o incêndio... Ele não é um acidente. Foi um ataque dirigido. As palavras de Amanda cortaram o ar como uma faca. Um ataque? Por quê? Valéria hesitou enquanto o pânico crescia. Antes que Amanda pudesse responder, outra explosão ecoou, sacudindo a terra sob os pés de Valéria. As janelas dos prédios ao redor estouraram, o vidro voando em direção a eles como uma chuva mortal. Corram! Ricardo gritou, puxando Valéria e Miguel para um lado, enquanto Amanda se afastava para investigar a origem do problema. Valéria olhou para Miguel, que tremia, seus olhos arregalados cheios de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? Não sei, filho. Vamos sair daqui. Ela respondeu, o coração acelerado. Mas uma parte dela começou a questionar a situação. Amanda não parecia tão dura agora. Havia um desespero em seus olhos que Valéria não conseguia ignorar. O passado e o presente se misturavam de maneira que a deixava atordoada. Então, enquanto a fumaça se dissipava, Valéria ouvia um murmúrio crescer entre os presentes. Olhares horrorizados, pessoas sussurrando. Ela está envolvida! O que isso significava? A confusão só aumentava, e quando Valéria virou-se novamente, aconteceu algo ainda mais chocante. Ricardo estava perto de Amanda, e a expressão no rosto dele mudava rapidamente. Você fez isso? Ele perguntou, a voz baixa e séria. Amanda, por que você nunca me contou? Valéria sentiu a adrenalina subir. O que ninguém estava se preparando para a verdade que estava prestes a ser revelada.
O olhar de Amanda passou de nervoso para algo que parecia resignação. Eu não queria que isso acontecesse, mas as coisas saíram do controle. A realidade começou a desmoronar ao redor dela. Todo mundo parecia estar conectado de uma maneira que Valéria nunca imaginou. Segredos, traições, uma rede intrincada que ela não compreendia. E enquanto tudo isso acontecia, a única coisa que ela sabia com certeza era que a batalha por um emprego, por um futuro melhor, tinha se transformado em algo muito maior. Era uma luta de sobrevivência contra forças que ela nunca poderia ter previsto. Valéria olhou para Miguel, sentindo a mão dele apertar a dela com força. Mãe, quem é essa mulher? A pergunta inocente dele ecoou no ar disperso, enquanto Valéria lutava para reunir suas ideias confusas. O que ela diria para o filho? E mais importante, o que ela faria agora? Então, como se o destino estivesse em jogo, um grupo de homens apareceu do outro lado da rua. Eles vestiam jaquetas pretas e tinham olhares ameaçadores. Valéria sentiu um frio na espinha. Amanda, quem são eles? O rosto de Amanda palideceu. Eles estão atrás de mim, por causa do que aconteceu com o meu filho. O choque envolveu Valéria e ela sentiu sua respiração falhar. A verdade que estava enterrada se agigantava. E com ela, o pavor. Afinal, tudo o que Valéria pensou que sabia estava prestes a desmoronar diante dos olhos dela. Era um jogo mortal, e a linha entre amor e perigo se tornava cada vez mais tênue. O futuro se desenhava como um campo minado, cheio de segredos, e a única pergunta que ecoava em sua mente era até onde ela iria para proteger Miguel? E até que ponto o passado de Amanda afetaria suas vidas? Valéria respirou fundo, seu olhar fixo no rosto de Ricardo. A revelação pairava entre eles, um fio tênue de esperança misturado com desespero. Miguel ao seu lado, inconsciente da tempestade emocional que se formava, envolvia os dedos pequenos na mão da mãe, buscando segurança. Era hora de decidir se daria um passo em direção a Amanda ou se tomaria um caminho mais seguro. Mas, antes que pudesse pensar, um estrondo interrompeu a confusão. Um barulho ensurdecedor surgiu de trás dela. Uma explosão. Valéria virou-se rapidamente. Seu coração disparou. Um carro estava em chamas. A fumaça negra subindo em um rolo espiralado contra o céu cinzento. As pessoas ao redor gritaram, correndo em direções opostas, no caos que se instaurava. O brilho das chamas refletiu nos olhos de Miguel, que começou a chorar. Estou com medo. O desespero na voz dele fez o estômago dela revirar. Valéria puxou o filho perto de si, a mente agitada. Fica perto de mim, Miguel. As palavras saíram com urgência, enquanto tentava processar a situação. O olhar de Ricardo estava fixo no incêndio. Algo em seu rosto indicava que ele sabia mais do que estava. Revelando! Precisamos sair daqui agora! Ele gritou, puxando Valéria e Miguel na direção da saída da rua. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher com cabelos desgrenhados e vestida de forma desleixada. Valéria arregalou os olhos. Era Amanda. Os olhos dela estavam arregalados, a expressão um misto de medo e determinação. Valéria! Ela chamou.
A voz trêmula, mas firme. Valéria paralisou. O que Amanda estava fazendo ali no meio do caos? O passado dela parecia se juntar ao presente de uma maneira confusa. Você precisa vir comigo, agora! Amanda gritou, enquanto a fumaça começava a se espalhar a seu redor. A mulher parecia desesperada, mas algo em seu olhar havia mudado. Por que você está aqui? Valéria perguntou, segurando Miguel firmemente. Ricardo a olhou, percebendo a tensão crescente. A verdade é que o incêndio ele não é um acidente. Foi um ataque dirigido. As palavras de Amanda cortaram o ar como uma faca. Um ataque? Por quê? Hesitou, seu coração martelando. Antes que Amanda pudesse responder, outra explosão ecoou, sacudindo a terra sob os pés de Valéria. As janelas dos prédios ao redor estouraram, o vidro voando em direção a eles como uma chuva mortal. Corram! Ricardo gritou, puxando Valéria e Miguel para um lado, enquanto Amanda se afastava para investigar a origem do problema. Valéria olhou para Miguel, que tremia, seus olhos arregalados, cheios de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? Não sei, filho. Vamos sair daqui. Ela respondeu, o coração acelerado. Mas uma parte dela começou a questionar Amanda. Havia um desespero em seus olhos que Valéria não conseguia ignorar. O passado e o presente se misturavam de maneira inquietante. Então, enquanto a fumaça se dissipava, Valéria ouviu um murmúrio entre os presentes. Olhares horrorizados, pessoas sussurrando. Ela está envolvida. O que isso significava? A confusão só aumentava. E quando Valéria virou-se novamente, algo ainda mais chocante aconteceu. Ricardo estava perto de Amanda, a expressão mudando rapidamente. Você fez isso? Ele perguntou, a voz tensa. Amanda, por que você nunca me contou? O olhar de Amanda passou de nervoso a resignação. Eu não queria que isso acontecesse, mas as coisas saíram do controle. Valéria sentiu o chão desmoronar. Essas pessoas estão atrás de você? O pavor a envolveu, e com ele a sensação de que todos os segredos estavam prestes a se revelar. Então, como se o céu estivesse desabando, um homem apareceu no meio da fumaça. O rosto dele era familiar. Ele gritou, correndo em direção a Valéria. A intensidade em seus olhos fez a respiração dela falhar. É o Tiago! Ela reconheceu a voz. Mas não era só isso. O coração de Valéria disparava. A compreensão começou a tomar forma. Tiago? O meu Tiago? O homem parou na frente dela, sua expressão cheia de uma mistura de medo e urgência. Olhando para Miguel, ele disse, ele precisa saber a verdade. Valéria congelou, enquanto tudo ao redor parecia girar. O passado que pensou ter deixado para trás vinha à tona de forma devastadora. Que verdade? A voz dela mal saiu. Miguel! Tiago hesitou, e Valéria percebeu que estava prestes a desvendar um segredo que poderia transformar tudo. Com o estado caótico do mundo ao redor, uma sombra se formou acima deles. Uma movimentação súbita de mais figuras aparecendo. Como se o universo estivesse conspirando para expor tudo de uma vez. As palavras de Tiago, não apenas sobre o passado, mas sobre Miguel, eram como uma bomba prestes a explodir. E enquanto a terra tremia, o que Tiago tinha para dizer mudaria tudo. Valéria sentiu uma mistura de medo e expectativa. Qual seria o custo dessa verdade? O que ela realmente sabia sobre sua vida, sua história? As chamas estavam prestes a queimar mais do que apenas o passado.
Estavam prestes a consumir tudo o que Valéria acreditava que era seu lar. Valéria congelou, seus sentidos agitados. Que verdade! Repetiu, a voz quase um sussurro. Miguel segurava sua mão, os olhos grandes e assustados. Tiago fez uma pausa, como se as palavras que estava prestes a soltar pesassem mais que todo o caos ao redor. O som da sirene começava a ecoar à distância, mas era a tensão do momento que abafava qualquer barulho. Ele precisa saber, Miguel é mais do que você imagina, Tiago disse, olhando para o menino. O coração de Valéria disparou. Mais do que eu imagino? O que isso quer dizer? Ela avançou um passo, a garganta seca, o medo pegando-a de jeito. Ricardo estava ao lado, a expressão alternativa entre confusão e preocupação. Tiago, você está dizendo isso no meio de tudo isso? O olhar de Valéria se voltou para Ricardo, sentindo que de alguma forma ele também estava envolvido. Mãe! Miguel chamou de novo, mas Valéria estava presa naquela revelação. O que meu tio tem a dizer? As palavras do garoto soaram inocentes, mas tiveram um efeito devastador. Tiago olhou para Miguel, e por um breve momento seus olhos se encheram de uma emoção que Valéria não conseguia identificar. Foi como se o tempo tivesse desacelerado, e ela sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. Ele não é só seu filho, Miguel é meu filho também, Tiago falou, a voz quebrando ao final. O ar ao redor pareceu desaparecer. Valéria tremeu, a mente girando. O quê? Não pode ser! As palavras saíram de seus lábios como um eco em choque. O mundo ao seu redor começou a se desfazer, em um turbilhão. Rick olhou de um para o outro, sem entender. Isso não! Como é que isso é possível? O olhar de Valéria era de um turbilhão de emoções. Isso é uma loucura! O pânico crescia. Ela queria entender, mas não conseguia lidar com essa nova camada de confusão. Como ele poderia dizer isso agora? E o que significava tudo isso para ela e Miguel? Eu não sou seu irmão, Valéria. Eu sou o pai de Miguel. A verdade é que não sei como isso aconteceu. Estava escondendo isso. Minta se você quiser, mas é a pura realidade. Tiago falou, o desespero se misturando à necessidade de ser ouvido. Miguel levantou a mão e perguntou, com a voz trêmula: Então o senhor é meu pai real? O silêncio foi sufocante. Valéria se sentiu desmoronando. Era um papel que nunca imaginou ter de desempenhar. Ela olhou para Tiago e, finalmente, o caos envolvente parecia se desvanecer. Naqueles segundos que se seguiram, a pressão se acumulou ao redor deles e uma nova explosão ecoou ao fundo. O som contagiou a multidão e fez todos se virarem. Mas Valéria não se mexeu. Tiago virou o rosto. Valéria, precisamos sair agora. Isso está se tornando perigoso demais. O tom de urgência na voz dele trouxe Valéria de volta à realidade. Mas a confusão ainda cercava sua mente. Para onde nós vamos? Valéria perguntou, sem saber se deveria confiar nele. O desespero nos olhos de Tiago era palpável. Preciso que você escute o que vou te falar. Tem mais em jogo aqui. Os caras que estavam de olho em Amanda, eles nos querem. Não só a ela. Valéria olhou para Miguel, cujos olhos estavam cheios de dúvida e medo. O mundo pareceu ficar pequeno. E se eu não quiser? E se você estiver mentindo? A indignação era a única coisa que evitava o terror que ameaçava engoli-la. Eu só posso te garantir, Valéria, a vida que você pensou que tinha, ela é uma fachada diante do que está por vir.
As palavras dele eram a última gota que fez o copo transbordar. O cheiro da fumaça a envolveu novamente, e a intensidade da situação fez sua cabeça girar. Enquanto a multidão começava a entrar em pânico, um homem de jaqueta negra apareceu na esquina oposta. O olhar dele era fixo, e Valéria pôde sentir o frio na espinha. Por um momento, ela ficou paralisada. O homem era alguém que reconheceria em qualquer lugar, um sobrenome que estava prestes a revirar sua vida mais uma vez. Um sentimento profundo de que tudo o que conhecia estava prestes a se desmoronar. Atravessou sua mente como um raio. "Valéria!" ele gritou, e nesse instante ela percebeu que tudo estaria prestes a mudar. A revelação estava ali, à beira de tudo e todos os laços que tenham exercido sua vida. A verdade, em toda sua brutalidade, estava prestes a se desdobrar com consequências que ela nunca poderia imaginar. O que aconteceu a seguir moldaria não apenas seu futuro, mas o de Miguel e Tiago. E a batalha estava apenas começando. Valéria congelou. Seus sentidos agitados. "De verdade!" repetiu voz quase um sussurro. Miguel segurava sua mão, os olhos grandes e assustados. Tiago fez uma pausa, como se as palavras que estava prestes a soltar pesassem mais que todo o caos ao redor. O som da sirene começava a ecoar à distância, mas era a tensão do momento que abafava qualquer barulho. "Ele precisa saber, Miguel é mais do que você imagina", Tiago disse, olhando para o menino. O coração de Valéria disparou. "Mais do que eu imagino? O que isso quer dizer?" Ela avançou um passo, a garganta seca, o medo pegando-a de jeito. Ricardo estava ao lado, a expressão alternando entre confusão e preocupação. "Tiago, você está dizendo isso no meio de tudo isso?" O olhar de Valéria se voltou para Ricardo, sentindo que, de alguma forma, ele também estava envolvido. "Mãe!" Miguel chamou de novo, mas Valéria estava presa naquela revelação. "O que meu tio tem a dizer?" As palavras do garoto soaram inocentes, mas tiveram um efeito devastador. Tiago olhou para Miguel, e por um breve momento seus olhos se encheram de uma emoção que Valéria não conseguia identificar. Foi como se o tempo tivesse desacelerado, e ela sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. "Ele não é só seu filho? Miguel é meu filho também", Tiago falou, a voz quebrando ao final. O ar ao redor pareceu desaparecer. Valéria tremeu, a mente girando. "O quê? Não pode ser!" As palavras saíram de seus lábios como um eco em choque. O mundo ao seu redor começou a se desfazer em um turbilhão. Ricardo olhou de um para o outro, sem entender. "Isso não! Como é que isso é possível?" O olhar de Valéria era de um turbilhão de emoções. "Isso é uma loucura!" O pânico crescia. Ela queria entender, mas não conseguia lidar com essa nova camada de confusão. Como ele poderia dizer isso agora? E o que significava tudo isso para ela e Miguel? "Eu não sou seu irmão, Valéria. Eu sou o pai de Miguel. A verdade é que não sei como isso aconteceu. Estava escondendo isso." "Minta se você quiser, mas é a pura realidade." Tiago falou, o desespero se misturando à necessidade de ser ouvido. Miguel levantou a mão e perguntou, com a voz trêmula: "Então, o senhor é meu pai real?" O silêncio foi sufocante. Valéria se sentiu desmoronando. Era um papel que nunca imaginou ter de desempenhar. Ela olhou para Tiago e, finalmente, o caos envolvente parecia se desvanecer.
Naqueles segundos que se seguiram, a pressão se acumulou ao redor deles e uma nova explosão ecoou ao fundo. O som contagiou a multidão e fez todos se virarem, mas Valéria não se mexeu. Tiago virou o rosto. Valéria, precisamos sair agora. Isso está se tornando perigoso demais. O tom de urgência na voz dele trouxe Valéria de volta à realidade, mas a confusão ainda cercava sua mente. Para onde nós vamos? Valéria perguntou sem saber se deveria confiar nele. O desespero nos olhos de Tiago era palpável. Precisamos ir para um lugar seguro. Eles estão atrás de mim, Valéria. Não é só por causa do meu filho. É por causa de segredos muito maiores. Ela franziu a testa, confusa. Que segredos? E como tudo isso estava ligado a Miguel? As chamas ao fundo começaram a refletir no rosto de Ricardo, que parecia mais alarmado do que nunca. Você precisa ser clara, Tiago. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, uma figura familiar atravessou a fumaça. Era Amanda. Bah, e seu semblante estava pálido, os olhos arregalados. Valéria, Miguel! Ela gritou ofegante, e o olhar dela se fixou em Tiago. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar envolvido nisso. Envolvido? Meu filho está em perigo. É isso que importa agora. Tiago respondeu, a voz tremendo de raiva. Você não entende. Eles não vão parar até conseguir o que querem. E isso pode até envolver você e Miguel. As palavras de Amanda caíram como uma bomba. O que ela estava insinuando? Mãe, quem são eles? Miguel puxou a mão de Valéria, seus olhos marejados. A tensão crescia como um nó apertado dentro dela. O passado estava colidindo com o presente de uma maneira devastadora. Então, antes que alguém pudesse reagir, um grupo de homens de jaquetas pretas apareceu do outro lado da rua. Eles eram numerosos e estavam prontos para tudo. O clima tornou-se elétrico. É agora! Um deles gritou, e sem aviso, eles começaram a correr em direção a Valéria e sua família. O que vamos fazer? Valéria gritou, começando a entrar em pânico. Corram! Para lá! Tiago gritou, puxando Valéria de volta em ação. Mas em meio a essa confusão, uma explosão mais forte ecoou. As janelas dos prédios ao redor estouraram, o vidro voando em direção a todos. Enquanto as sirenes começavam a tocar ao fundo, uma sinfonia de desespero. Amanda, Tiago, Ricardo e Valéria se entreolharam. Percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia não apenas mudar suas vidas, mas colocá-las em risco iminente. E enquanto a fumaça tomava conta, um segredo devastador ainda pulsava a ser exposto. Valéria! Tiago gritou, mas o ruído da multidão abafava sua voz. Ela se virou e, no último instante, sentiu como se o mundo inteiro estivesse desabando sob seus pés. O que mais havia escondido? A batalha não era só pela sobrevivência, mas por verdades que poderiam queimar ainda mais do que as chamas ao seu redor. E nesse momento turbulento, a única coisa que Valéria sabia, que estavam todos ligados por um destino que não faz ideia de como evitar. Os homens se aproximavam. E sem saber quais segredos seriam revelados, em meio ao caos, ela se perguntou até onde estava disposta a ir para proteger Miguel. Valéria congelou, seus sentidos agitados. Que verdade! Repetiu, a voz quase um sussurro. Miguel segurava sua mão, os olhos grandes e assustados. Tiago fez uma pausa, como se as palavras que estava prestes a soltar pesassem mais que todo o caos ao redor.
O som da sirene começava a ecoar à distância, mas era a tensão do momento que abafava qualquer barulho. Ele precisa saber. Miguel é mais do que você imagina, disse, olhando para o menino. O coração de Valéria disparou. Mais do que eu imagino? O que isso quer dizer? Ela avançou um passo, a garganta seca, o medo pegando-a de jeito. Ricardo estava ao lado, a expressão alternando entre confusão e preocupação. Tiago, você está dizendo isso no meio de tudo isso? O olhar de Valéria se voltou para Ricardo, sentindo que de alguma forma ele também estava envolvido. Mãe! Miguel chamou de novo. Mas Valéria estava presa naquela revelação. O que meu tio tem a dizer? As palavras do garoto soaram inocentes, mas tiveram um efeito devastador. Tiago olhou para Miguel e, por um breve momento, seus olhos se encheram de uma emoção que Valéria não conseguia identificar. Foi como se o tempo tivesse desacelerado e ela sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. Ele não é só seu filho. Miguel é meu filho também, Tiago falou, a voz quebrando ao final. O ar ao redor pareceu desaparecer. Valéria tremeu, a mente girando. O quê? Não pode ser! As palavras saíram de seus lábios como um eco em choque. O mundo ao seu redor começou a se desfazer em um turbilhão. Ricardo olhou de um para o outro, sem entender. Isso não! Como é que isso é possível? O olhar de Valéria era de um turbilhão de emoções. Isso é uma loucura! O pânico crescia. Ela queria entender, mas não conseguia lidar com essa nova camada de confusão. Como ele poderia dizer isso agora? E o que significava tudo isso para ela e Miguel? Eu não sou seu irmão, Valéria. Eu sou o pai de Miguel. A verdade é que não sei como isso aconteceu. Estava escondendo isso. Tiago falou, o desespero se misturando à necessidade de ser ouvido. Miguel levantou a mão e perguntou, ouve a voz trêmula. Então, o senhor é meu pai real? O silêncio foi sufocante. Valéria se sentiu desmoronando. Era um papel que nunca imaginou ter de desempenhar. Ela olhou para Tiago e, finalmente, o caos envolvente parecia se desvanecer. Naqueles segundos que se seguiram, a pressão se acumulou ao redor deles e uma nova explosão ecoou ao fundo. O som contagiou a multidão e fez todos se virarem. Mas Valéria não se mexeu. Tiago virou o rosto. Valéria, precisamos sair agora. Isso está se tornando perigoso demais. O tom de urgência na voz dele trouxe Valéria de volta à realidade. Mas a confusão ainda cercava sua mente. Para onde nós vamos? Valéria perguntou, sem saber se deveria confiar nele. O desespero nos olhos de Tiago era palpável. Precisamos ir para um lugar seguro. Eles estão atrás de mim, Valéria. Não é só por causa do meu filho. É por causa de segredos muito maiores. Ela franziu a testa, confusa. Que segredos? E como tudo isso estava ligado a Miguel? As chamas ao fundo começaram a refletir no rosto de Ricardo, que parecia mais alarmado do que nunca. Você precisa ser clara, Tiago. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, uma figura familiar atravessou a fumaça. Era Amanda, e seu semblante estava pálido, os olhos arregalados. Valéria! Miguel! Ela gritou, ofegante, e o olhar dela se fixou em Tiago. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar envolvido nisso. Envolvido? Meu filho está em perigo. É isso que importa agora.
Tiago respondeu, a voz tremendo de raiva. Você não entende! Eles não vão parar até conseguir o que querem. E isso pode até envolver você e Miguel. As palavras de Amanda caíram como uma bomba. O que ela estava insinuando? Mãe, quem são eles? Miguel puxou a mão de Valéria, seus olhos marejados. A tensão crescia como um nó apertado dentro dela. O passado estava colidindo com o presente de uma maneira devastadora. Então, antes que alguém pudesse reagir, um grupo de homens de jaquetas pretas apareceu do outro lado da rua. Eles eram numerosos e estavam prontos para tudo. O clima tornou-se elétrico. É agora! Um deles gritou. E sem aviso, eles começaram a correr em direção a Valéria e sua família. O que vamos fazer? Valéria gritou, começando a entrar em pânico. Corram! Para lá! Tiago gritou, puxando Valéria de volta em ação. Mas, em meio a essa confusão, uma explosão mais forte ecoou. As janelas dos prédios ao redor estouraram, o vidro voando em direção a todos, enquanto as sirenes começavam a tocar ao fundo. Uma sinfonia de desespero. Amanda, Tiago, Ricardo e Valéria se entreolharam. Percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia não apenas mudar suas vidas, mas colocá-las em risco iminente. E enquanto a fumaça tomava conta, um segredo devastador ainda pulsava a ser exposto. Valéria! Tiago gritou, mas o ruído da multidão abafava sua voz. Ela se virou e, no último instante, sentiu como se o mundo inteiro estivesse desabando sob seus pés. O que mais havia escondido? A batalha não era só pela sobrevivência, mas por verdades que poderiam queimar ainda mais do que as chamas ao seu redor. E nesse momento turbulento, a única coisa que Valéria sabia era que estavam todos ligados por um destino que não faz ideia de como evitar. Os homens se aproximavam e, sem saber quais segredos seriam revelados em meio ao caos, ela se perguntou, até onde estava disposta a ir para proteger Miguel? Neste instante a fumaça se dissipou e Valéria reconheceu um homem entre os atacantes. Seus olhos se arregalaram. Ela não podia acreditar. Era o pai de Miguel, o homem que ela pensou ter perdido para sempre. As emoções se acumulavam e o choque a paralisou. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, as palavras escapando com dificuldade, entre lágrimas. Ele a olhou de volta, seu semblante confuso e determinado. Eu não vim para machucar vocês, mas eu tenho que levar Miguel comigo. A declaração era como um golpe e cada palavra de seu pai duplicava a dor e a confusão. O passado retornava com uma força brutal e Valéria, em um grito de desespero, começou a se perguntar: quem realmente estava em perigo? Valéria ficou paralisada, chocada com a revelação. De Tiago, o homem que amava, que pensou ter perdido para sempre, agora estava atrás dela, em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Miguel é seu filho também? A voz de Valéria tremia de incredulidade. Você nunca me contou! Tiago respirou fundo. O olhar dele se suavizou ao passar por Miguel. Eu tinha medo, Valéria. Medo de que tudo isso pudesse acabar entre nós. Escondi a verdade para te proteger. Mas Valéria estava longe de se sentir protegida. O turbilhão de emoções fez seu estômago revirar. Proteger? Ou se proteger de suas próprias escolhas? Enquanto essa nova onda de revelações se desenrolava, o grupo de homens de jaqueta preta se aproximava mais.
As sirenes da polícia soavam cada vez mais próximas e a fumaça do incêndio tornava tudo mais desesperador. Amanda se viu tomando a frente com expressão resoluta. Não temos tempo! Precisamos sair daqui agora! E o que vai ser de nós? Valéria questionou, o coração apertado. Você vai levar Miguel? A pergunta saiu quase como um grito, cortando o ar carregado. As palavras de Tiago soaram como um eco triste. Valéria, eu não quero tirá-lo de você. Só quero mantê-lo seguro. A intensidade do olhar dele se cruzou e Valéria sentiu a insegurança se misturar à raiva. Como poderia confiar nele agora? Ricardo, que observava em silêncio, finalmente falou. Se eles realmente estão atrás de Amanda, podem estar também atrás de vocês. Temos que agir juntos. Ele lançou um olhar rápido aos homens que se aproximavam. A tensão palpável. Diante disso, Valéria fechou os olhos por um momento. Está certo. Vamos fazer isso! Miguel, segure firme minha mão! Ela passou a mão pelo cabelo do filho, olhando para ele com toda a força que poderia reunir. Vamos ficar juntos, prometo! Os 6 se lançaram para a frente, correndo em direção à saída mais próxima. A fumaça os envolvia. O calor das chamas queimava nas costas. Os homens de jaqueta escura o cercavam. Mas Amanda, mantendo-se firme, gritou. A verdade vai ser revelada! Os segredos que vocês ocultaram não vão ficar para sempre nas sombras. As palavras dela ecoaram no caos, mas Valéria já não ouvia. Sentia apenas a adrenalina percorrendo seu corpo. Eles ultrapassaram a esquina e tomaram um atalho seguindo para um beco estreito. O grupo ficou em silêncio, respirando pesadamente, enquanto a cidade lá fora parecia um inferno. Precisamos de um plano, Tiago disse, olhando para Valéria e Miguel. Precisamos contar a verdade antes que tudo isso nos consuma. Valéria ponderou por um momento. Sim, poderia ser o caminho a seguir. Então vamos fazer isso. Vamos enfrentar o que está por vir, juntos. Enquanto eles se preparavam para dar o próximo passo, Valéria olhou para Miguel. Um filho, uma conexão não apenas com Tiago, mas com verdades mais profundas que ainda estavam ocultas. Imediatamente, os homens de jaqueta apareceram na entrada do beco. A tensão encheu o ar. Os corações aceleraram. Valéria se virou para o grupo, e suas expressões de determinação foram o que a impulsionou a seguir em frente. E assim, enquanto o sol se punha ao fundo, a batalha por uma verdade, uma nova vida, estava apenas começando. Valéria sentia que o futuro a aguardava com suas incógnitas e que o que eles descobriram a seguir poderia mudar tudo. Mas uma coisa era certa, ela não retrocederia. O que estava por vir, apenas o tempo diria. E quando a fumaça se dissipou, a cidade esperava, e com ela a expectativa de um novo amanhecer. Agora, pessoal, chegou a hora de você fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Sua participação é fundamental. Vamos juntos!